Fala, construtor! Mais um episódio do nosso ObraCast aqui no canal da rádio Jovem Pan São José dos Campos no YouTube. E hoje eu tô aqui com o Mauro da SDA e com o Guilherme da STR Ar-Condicionados. SDA é uma empresa de automação, já a gente vai entender mais, mas é uma empresa já bem consolidada, bem antiga na cidade. A STR, uma empresa de nível nacional, provavelmente, vamos saber aqui, e que o representante, quem toca essa marca aqui em São José dos Campos é o Guilherme. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Pode começar. Guilherme, se apresenta aí pra gente. Eu sou o Guilherme Sandrini, eu sou sócio da STR. A STR é uma empresa, o grupo tem 30 anos. Hoje somos em mais de 40 lojas aí pelo Brasil, no grupo. E eu e minha esposa, nós somos donos aqui da loja de São José. A gente trabalha com todo tipo de refrigeração, desde da industrial até a residencial. A gente trabalha também, faz toda a parte de serviços e projetos. E tudo que for relacionado à climatização pode contar com a gente. Então tá bom. Bom, nesse calor que tá fazendo, esse é um dos motivos de trazer você aqui para entender o mercado. Mauro. Vamos lá, eu sou o Mauro Costa, sou o diretor da empresa SDA, Automação e Home Theater. A nossa especialidade é a automação e o home theater. Eu digo que seria o entretenimento de uma residência. Legal. Bom, antes da gente começar, a gente tem um momento aqui, a gente separa um presentinho aí, uma lembrança para vocês lembrarem desse dia aí. Beleza. Uma caneca aí pra gente tomar água. Chique, hein? Né? Valeu, obrigado. Bom, podcast é algo relativamente novo no mercado. Eu queria agradecer aí as empresas que nos ajudam, né? Muitas delas parceiros de vocês também. Né? A gente tem aqui, para começar, o Mr. Mu, que nos fornece água e algumas outras coisas. Mas tem a Squalivale, que é uma empresa de esquadrias de alumínio, né? Do nosso amigo Everton. A gente tem também a Piscinas do Vale, do Eric. A gente tem a Portale, do Eduardo. A gente tem a Rodapé.com, a Piscina Azul, a Monte Pedra, a Assis Rental, que acabou de entrar para o nosso grupo aí de patrocinadores, e a Temper Vale. Bom, sem eles, né, a gente sabe que a brincadeira é bacana, mas tem que ter parceiros que acreditem no projeto e eles são um deles. Bom, antes de mais nada, o que eu queria fazer uma pergunta para você, Guilherme. A gente participou juntos aí, né? A gente gravou lá a nossa websérie Abre-te Casa, e você foi a empresa que nos apoiou, a nossa parceira, em relação ao ar-condicionado. Teve alguma diferença participar de uma casa que vai ser filmada, que vai ser... Ou é a mesma coisa, você tratou da mesma forma? Porque você me atendeu muito bem. Eu só quero entender se... Todo mundo me filmar. Exatamente, ou é só porque ia ser filmado. Né? Conta aí pra mim. Não, nosso padrão de qualidade, lógico, a gente acaba se esforçando o máximo para ficar sempre perfeito, mas a qualidade é um padrão nosso, a gente tem que sempre manter o mesmo padrão. Mas lá foi muito bacana, eu nunca tinha trabalhado com aquela estrutura que foi lá na área externa. Madeira laminada colada da Reúde. Perfeito. E foi muito bacana, nunca tinha trabalhado, e até como a gente tinha aquelas vigas ali, a gente bateu um papo ali até para definir como que a gente ia colocar o ar-condicionado ali, mas no final ficou um trabalho bem bacana. Eu acho que o grande diferencial, até te dando um feedback, um grande diferencial ali na obra, porque a obra envolvia muita coisa, né? Era uma obra que estava sendo filmada, era uma obra que é a minha casa, e era uma obra numa estrutura diferente que nenhum de nós tinha trabalhado ainda, que é a madeira laminada e colada. Eu acho que o principal diferencial, ele está muito envolvido em relação ao atendimento na fase de dimensionamento, tá? Assim, vamos dizer, eu acho que a nossa parceria se fortaleceu ali, porque a gente sabe que a parte técnica para execução vídeo depois, ela é muito simples. Ou você superdimensiona e fica algo muito caro, mas que vai atender, né?
ou você também subdimensiona por causa do preço e o negócio não funciona. E assim, eu acho que aquele período que a gente teve ali discutindo o projeto, entendendo a necessidade, entendendo o tipo do equipamento, realmente fez bastante diferença. Legal. Mais legal. Bom, Maurinho, para a gente começar aí, o que eu queria? A gente se conhece do clube, a gente se conhece de obras que a gente fez junto, mas a gente teve pouca oportunidade de conversar sobre negócios mesmo. Eu queria que você contasse a história da SDA, como é que vocês, né? Você e seu pai vieram parar nesse mercado. Conta um pouquinho pra gente aí. Ó, é uma história bem antiga, né? Eu trabalho com áudio e vídeo desde os 16 anos de idade. Né? Mas na época que que eu era um bebezinho, minha mãe me colocava naquele chiqueirinho e ligava uma caixinha de som. Então, desde bebezinho, eu não sei a gente não sabe se teve uma relação direta ou não, mas desde bebezinho eu ficava no chiqueirinho e ela ligava ali uma caixinha de som, né? E eu comecei trabalhando com sistema de som automotivo, né? Depois comecei a trabalhar com sistema de som profissional, som de balada e igreja, e aí as coisas foram se expandindo, né? E aí a gente começou a trabalhar com sistemas de som para residência, e aí nasceu a automação e a gente nasceu junto com a automação. Então a empresa tem quase 20 anos, né? E de lá para cá, tudo que existe de mais moderno no mercado a nível mundial, né? Nós temos acesso e nós fornecemos todo esse tipo de produto e material para uma residência. Então, quando o cliente procura algo específico, uma marca bem conceituada e bem conhecida, nós somos uma empresa credenciada e nós temos todas as marcas premium do mercado. Entendi. Então, na verdade, é um mercado, né? Pelo que eu vejo, é um mercado de... Você tem que estar muito atualizado, né? Sim. Né? Eu percebo que cada vez mais as pessoas buscam, mas que a empresa prestadora de serviço, o fornecedor, ele realmente tem que se atualizar demais, porque o preço vai caindo, a atualização vai subindo, né? Eu acho que é um mercado de muita atualização, né? Como é que você se posiciona nisso? Porque acho que a grande barreira de entrada da automação é a crença de que é caro, né? Como é que você se posiciona para mostrar isso aos clientes? Eu digo que são 3 pilares que influenciam o valor final: qualidade, quantidade e recurso, né? Então, se o cliente realmente quer um produto com bastante qualidade, com bastante recurso, ele vai pagar por isso. Eu comparo como um carro, né? Às vezes o cliente fala, eu vou viajar para São Paulo, um carro simples de entrada me atende quanto a um de luxo, mas como você vai chegar até lá? Qual é a experiência que você quer ter? Então, no nosso mundo de automação, né? Quando você aperta lá um botão ou dá um comando de voz para acontecer um cenário, o quanto aquilo é rápido, o quanto aquilo funciona, né? Então, assim, como a gente iniciou lá atrás, né? A automação nasceu e aí a automação foi tendo atualizações e ainda vai ter. Então, a gente consegue saber o que funciona e o que não funciona. Hoje, a marca que a gente trabalha é a líder de mercado. Então, a gente não sofre com automação. Então, se um cliente procura a gente e quer automatizar a casa dele, eu não tenho uma segunda opção. Então, ficou um valor X, né? 10 mil ou 100 mil. Eu queria algo mais em conta. Na automação e no sistema de internet, ou funciona ou não funciona. Aonde eu consigo mexer nos valores, no sistema de áudio e vídeo. Aí o cliente pode comprar uma caixinha de som de R$200, de 600, de 1.000, e aí vai subindo aí a qualidade do produto, né? E a percepção de como você vai vivenciar tudo aquilo. Eu acho que é isso, né? Sim, sim. E qual que é vamos chamar assim, o produto de entrada, assim, o kit básico ali para a pessoa entrar na automação? Como é que você sugere? Ele começa pela iluminação, ele começa pelo home, ele começa... O que mais acontece no mercado e o que você indica? E um detalhe bem importante, Evandro, hoje o pessoal fala, eu quero automação. O automação é algo global.
na cabeça do cliente final hoje. Sim. Então, às vezes, ele quer um sistema de internet ou um sistema de som por gourmet e ele fala que era automação. Né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, existe a automação, que é você controlar iluminação, ar-condicionado, cortina, televisão, fontes, receiver, amplificadores, né? E também... Bom, vamos explicar para quem nunca viu. Tudo isso numa central só. É tudo numa central só e você controla pelo celular, pelo tablet, comando de voz e você também pode criar um cenário para comandar em determinados horários. Tá. Né? Para acender uma luz de uma fachada, abrir e fechar uma cortina, começou a chover, fecha a esquadria da residência. Né? Então a gente começa a usar a automação a nosso favor. Entendi. Então são coisas diferentes. Existe então a automação, sistema de home theater, o sistema do som ambiente, sistema de câmera, sistema de internet. E às vezes o cliente chega até a gente, eu quero automação. Mas o que você precisa? Eu quero só sistema de rede. Então, não é automação, é rede. Entendi. Né? E você presta todo esse serviço? Todo esse serviço. Todos, né? Câmera de segurança, tudo isso. Tá. Também. Não, e aí você tinha comentado há pouco com o Guilherme, né, sobre infraestrutura e projeto. Aonde a gente briga bastante e tem um carinho muito especial é com o projeto. Porque se a gente não executar um projeto correto, lá na frente eu não consigo instalar o que o cliente comprar. Não consigo passar um cabo, eu não consigo instalar uma caixa de som. Então, assim, desde o início, e é interessante, às vezes o cliente ele deixa a obra avançar muito, está quase colocando um forro de gesso, e aí ele fala, quero automação, quero som ambiente, quero home theater. E aí você tem um mega retrabalho na obra, você sabe, e isso aí gera um custo muito grande para um cliente final. Então, assim, a logística de tubulação é muito grande. Né? A logística da elétrica para automação de iluminação e cortinas é diferente do convencional. Então, é ideal quando o profissional, né, os engenheiros de obras, os gestores, o arquiteto, quando apresentar um projeto para o cliente, já no início tentar filtrar se ele quer um sistema de som ambiente, se ele quer uma automação, um home theater. O que eu falo aqui sempre, né? Nossa maior audiência, a gente tenta, pelo menos, é que sejam ou quem quer construir a própria casa ou os gestores de obra. Né? E os arquitetos também acabam entrando tal, no nosso canal, mas o foco são os gestores de obra. O que eu explico para eles, seja na internet ou em curso, onde for, o que é? A gente ganha dinheiro com o cotovelo na mesa. Né? Vamos dizer assim, você ganha dinheiro projetando, planejando, você ganha dinheiro no escritório. Né? Existe uma tradição na obra que é o quê? O engenheiro ele quer começar a obra e o cliente também quer e todo mundo começa a obra e as coisas não estão planejadas. Depois vê como é que faz. Depois vê como é que faz, né? Existe uma pressão muito grande para se começar a obra e o engenheiro ele gosta de começar a obra, ele gosta de tocar a obra. E aí você começa errado, vai dar errado. Não tem jeito, não tem jeito. Então assim, a gente está falando nisso aí, a mesma coisa se estende para ar-condicionado, para automação, para aquecimento de piscina, para qualquer coisa que possa... envolve a obra. Que envolve uma infraestrutura diferente do convencional. Né? Sim, e o que acontece? 90% das obras, a gente fez esse levantamento, não tem acompanhamento de gestor de obras. Né? A gente faz... Talvez nenhum projeto também, né? Exatamente. E aí o que acontece? Tem projeto, mas não tem a compatibilização, que também é um problema. Então, porque o que acontece? Só para vocês entenderem. A primeira coisa que vem na cabeça do cliente é a seguinte: ele olha lá o valor da gestão de obras. Então ele fala assim, cara, mas ele contratou o seu João para fazer a casa. Então eu vou economizar o dinheiro da gestão e vou contratar o seu João. Começa que primeiro, o seu João, quando ele pega alguém que é leigo, ele cobra mais caro. Ah, mas porque o seu João é maldoso? Não, ele vai trabalhar mais. Porque trabalhar por um leigo dá mais trabalho do que você trabalhar por um engenheiro, que vai lá, te passa o serviço, deixa você trabalhar e vai embora. O cliente não. O cliente passa um serviço, depois muda o serviço, depois faz. Então o seu João já embute tudo isso no serviço. Então já custou mais caro. Depois disso, vem essas coisas do planejamento. E um detalhe, Evandro, o cliente final que quer tocar a obra, como ele consegue saber se o João está fazendo
Se a casa está no esquadro, se a fundação está correta. Exatamente. Né? Não, eu já tô partindo do princípio que isso aí vai estar tudo certo. Né? E que na maioria das vezes não está. Então, assim, é realmente isso. Ou seja, se a gente não planejar, se a gente não estruturar, se a gente não dimensionar, tá aqui o Guilherme dando, que é um exemplo prático. Quantas vezes a gente conversou do dimensionamento do aparelho que ia ser usado, do negócio, beleza. Depois disso, o que a gente falou? Mais nada. Mais nada. Entendeu? Eu contratei, o papel do gestor é o seguinte, é discutir a solução, contratar uma empresa capacitada para fazer e fiscalizar o serviço. Eu não tenho que ir lá ficar falando para ele, ó, aqui não vai ficar bom, passa para lá, passa... Você entendeu? Você perde muito tempo na obra, com projeto não. Com projeto não. Ó, lê o projeto, tá aqui, segue o projeto, qualquer dúvida você me liga, mas segue o projeto, senão... E outra coisa, se acontece um erro na obra, o erro é de quem? Você falou, você disse, você veio, você desenhou, fica um disse-me-disse, né? Sim. Então, eu gosto de trabalhar e a gente só trabalha com projeto. Não tem como gerenciar uma obra sem projeto, sem as compatibilidades. É difícil, muita gente não tem. Por isso que eu converso, a gente tem amizade, todo mundo aqui com a maioria dos mesmos arquitetos, a gente está sempre conversando. Eu falo, é muito importante o projeto, desde o início. Até para o cliente saber quanto que ele vai gastar com um ar-condicionado lá na frente, igual o Mauro falou, para não ter uma surpresa, porque a gente é meio o patinho feio ali, né? No final da obra, não, já gastou com tudo. Agora automação e ar, vou dar uma segurada aqui. Eu tenho um cliente nosso que falou assim, Evandro, sabe o que você vende? Eu falei, vendo gestão de obras, o meu trabalho, o meu acompanhamento, isso, aquilo. Ele falou, não, você vende as manhas que você foi adquirindo. Que é que nem o projeto no ar-condicionado, a pior coisa que pode acontecer na fase de projeto, para uma pessoa que vem com essa cabeça, já que não contratou o gestor, mas que ele vem com essa cabeça de que ele precisa ter todos os projetos para ele tá preparado, certo? Sabe o que ele faz? Contrata um projetista para ar-condicionado. Ferrou. É que nem contratar um projeto externo de automação. Cara, você tem que confiar em quem vai ser o teu parceiro e esse cara que vai fazer o teu projeto. É isso aí. Né? Tanto é que você acompanhou os nossos projetos lá. Os nossos projetos... projeto de ar-condicionado? Tem. Tem a infraestrutura elétrica que vai chegar, a parte elétrica que vai chegar e o ponto que ele vai ficar. Agora, o dimensionamento, se você faz... O dreno também, né? O dreno, mas assim, mas o que você tem que deixar fora é o dimensionamento, na minha opinião, tá bom? Na minha opinião, o dimensionamento você tem que discutir com o fornecedor. Porque senão fica o projetista. Vamos lá, eu peguei o meu projetista de elétrica, também me fez um projeto de ar-condicionado. Aí vem lá um dimensionamento no papel bonitinho. Mas eu acho que é algo preliminar, né, Evandro? Exatamente. Porque o especialista, ele vai dimensionar a bitola do cobre, o dreno e o tamanho da máquina é correspondente ao tipo de disjuntor que vai usar. Mas tudo isso depende do dimensionamento. Então, precisa fazer o dimensionamento. Eu acho que assim, o projeto inicial que nasce eu preciso de um ar-condicionado aqui. Exatamente. Aí depois o especialista vai... Tanto é que você sabe quanto custa a parte de projeto, olha eu dando ouro pro bandido aí. Quanto custa o projeto de ar-condicionado pra gente? Para vocês não sei. Nada, porque a gente fala assim, não, cara, ele está dentro da elétrica, é só um pré-dimensionamento, é uma pré-locação, isso, aquilo, porque o projeto mesmo eu vou fazer depois com o fornecedor. Então, se o fornecedor vai ser STR, a gente vai discutir. Se o fornecedor vai ser um outro fornecedor, a gente vai discutir, né? Então, assim, mas realmente o projeto é... E lá, como é que vocês trabalham nessa questão do projeto? O cliente chega e o primeiro passo é o projeto? É assim, ele tem como contratar só o projeto? Existe o cliente que quer só o projeto, mas o ideal, às vezes o cliente ele chega lá e fala, eu quero tudo. Mas ele sabe o quanto vale tudo isso, o quanto ele está disposto a investir, porque senão ele prepara a casa inteira, gasta, investe com infraestrutura e mão de obra e lá na frente fala, não dá para mim. Então, o ideal é, o que eu quero? Eu quero uma sala de um home theater, quero uma automação, né? Ele tem essa ideia. A gente monta um orçamento, afina com o cliente, aí sim. Automação 100 mil, home theater 20 mil, o internet R$1.000, 10 mil, 12 mil. Então, ele tem uma grandeza do que ele vai investir lá na frente. E aí sim ele executa a infraestrutura. Esse é o melhor cenário do que chegar lá no escuro e falar, quero fazer minha casa inteira, o quê? Então, existem várias possibilidades, né? Então, a gente tem um cliente que monta só a sala de home theater,
Nós temos o cliente que faz o sistema de som do gourmet com piscina. Nós temos o cliente que ele monta o sistema de automação da casa inteira. Alguns só a área integrada de acesso visual, né, que são todos os ambientes do pavimento terra integrado, com fachada, corredores fundo. E se tiver um pé direito ali, a circulação superior. Né? E tem cliente que faz full ou parcial. E aí também tem uma pegada, quando a gente fala de áudio e vídeo, eu tenho um pavimento, por exemplo, térreo superior. Eu posso ter uma central de áudio e vídeo no superior e uma no inferior. Eu quero deixar só a TV na parede, não quero aqueles decoder, amplificadores, aquelas parafernália nas suítes. Quero deixar só a TV chapada na parede. Então, imagina só, todo o cabeamento de HDMI, de som, de rede, de internet. Então, você consegue deixar uma casa bem clean, minimalista, e toda tubulação tem que ir até a central de áudio e vídeo. Então, a gente vai criar um espaço físico, seria um depósito para um rack, 2,10 metros de altura. Às vezes, eu preciso de 2 racks ou 1, e eu tenho que ter um ar-condicionado para refrigerar aquele ambiente. Então, assim, cada caso é uma situação diferente. O céu é o limite. Resumindo. O céu é o limite e a logística e a tubulação de acordo com a necessidade. O Evandro, eu quero todo o meu equipamento no depósito. Tem cliente que fala, eu quero no home theater. Eu quero no superior e no inferior. E tem cliente que cria um ambiente só para os equipamentos. Então, cada projeto... Tem que nascer no projeto. Tá bom. Lá, só complementando, lá também a gente faz da mesma maneira, mas a questão, foi o que o Mauro falou, a gente passa primeiro a grandeza do valor. Aprovou, a gente segue o projeto. Porque o cliente chega, eu quero um projeto de ar-condicionado. Tá, a gente tem uma gama imensa de possibilidades de climatizar a sua residência. Você quer um VRF, você quer uma máquina para um drywall, o que você quer? Você quer um duto linear? Aí a gente vai estudando, a gente monta alguns orçamentos, eu quero isso. Então vamos partir desse princípio, porque não dá para ficar refazendo o projeto. Sim. Mas é da mesma maneira, da mesma forma. Então, uma dúvida grande, Gui, que eu acho que quem está ouvindo aí acaba tendo, até porque a gente mesmo demora a entender, às vezes tem até gestor de obras que não sabe, é o seguinte, como é que é a cadeia da prestação de serviço do ar-condicionado, do fornecedor do ar-condicionado, né? Porque assim, eu tenho obras que você forneceu a mão de obra, eu tenho obra que instalador da nossa confiança comprou com você ou comprou numa outra. Como é que é essa cadeia? Assim, o cliente ele quer começar a cotar o ar-condicionado. Por onde ele começa? Né? Porque assim, eu acho que é uma segunda pergunta, depois, agora que eu já embalei, eu vou fazer. Porque assim, eu acho que uma grande dificuldade que você tem é que o cliente ele se ilude com o preço da infraestrutura, né? Vamos dizer assim, com a diferença de preço da infraestrutura, né? Então assim, mas o cara lá me cobra R$600 para fazer a infraestrutura. Tá bom, só que daí você tem que dar o cobre, você tem que dar... Você entendeu? Ou seja, Ou se ele dá o cobre tá todo emendado, não é um material de qualidade. Mas a primeira é essa, me explica essa cadeia, né? Vamos dizer assim, você é um grande revendedor dos aparelhos. Você presta o serviço de mão de obra, você não presta, é parceiro. Como é que funciona isso? Sim, hoje a gente presta, igual eu falei, a gente segue desde a parte do projeto até a entrega do startup da máquina. Então, a gente tem equipes que prestam serviço para a gente, são credenciados na minha loja, eles passam por reciclagem, tem treinamentos constantes. E, por exemplo, se uma pessoa quiser hoje adquirir uma máquina, já mora não vai fazer um projeto novo, já mora numa casa, quer comprar um ar-condicionado. Ele liga, a gente manda um técnico fazer uma visita técnica e ver, porque às vezes não tem possibilidade de colocar, o prédio não aceita, a carga térmica não existe um disjuntor específico para ele, então tem algumas questões aí que pode travar a instalação. Então a gente manda essa pessoa, faz toda a análise e aí a gente parte daí para um orçamento mais afinado. Mas a cadeia, por exemplo, você falou, tem instalador que compra com você. Na verdade, são os meus melhores vendedores. A gente tem parceria com muitas empresas aí e eles acabam indicando a STR pela confiança, pós-venda, garantia para os clientes deles, né? Entendi. Então, na verdade, a pessoa vai lá, ela tem a garantia, ela contratou a STR para fazer o serviço completo. Sim. Você vê como é que são as coisas. Eu mesmo achava que
que o seu foco era mais vender não a solução e sim o equipamento. Não, o foco da... A STR, há muitos anos atrás, começou só com serviço. Aí depois ele começou o diretor começou a comprar as máquinas e revender. Hoje o foco é a máquina em si, mas o foco da STR São José dos Campos é entregar a solução 100% Já instalado. Vende já o produto já instalado. E qual que é a... Assim, que nem eu te perguntei, né? E essa questão do... né, o que eu mais recebo lá é o seguinte, olha, quanto custa o metro quadrado da sua construção? Eu falo, cara, cadê o projeto? Onde é o terreno? Né? Hoje em dia, quem é o arquiteto? Né? Não adianta, existem arquitetos... você quer contratar um arquiteto diferenciado, você vai ter um preço diferenciado, cara. Não tem jeito. A cabeça dele já é para coisas diferenciadas, já é para acabamento com mais qualidade, com mais qualidade, mais exatamente, sofisticado. né? Então assim, é aquilo. Agora, então a primeira pergunta que eu sempre recebo é o seguinte: quanto tá o seu metro quadrado, né? Eu acho que a primeira pergunta que você deve receber em relação à mão de obra é o seguinte: quanto você cobra para instalar um ar-condicionado? Sim. Quanto você cobra? Como é que você combate? Como é que você explica que cada caso é um caso? Como é que você reage nessa situação? Assim, igual eu falei, a gente sempre precisa de uma visita, porque é muito simples. A gente recebe, principalmente agora, né, no calor que tá, uma ligação, eu quero comprar um ar-condicionado, eu tô precisando disso. Espera aí, quem que dimensionou? Quem que falou que o seu ambiente, a demanda da carga térmica é essa? Então aí a gente tem um embate. Tem muito cliente que já é fuçado, faz o cálculo pela internet, tem alguns sites que passam alguma coisa, não são exatos, né? Mas ele já vem com essa informação e passa para a gente e a gente consegue aí montar um orçamento para ele. A questão que, pelo que eu entendi da sua pergunta também, é assim, a gente sofre muito com isso. Quanto você cobra a sua infra? Pô, eu tenho que competir com um cara que é ele, um ajudante, um carro. Eu tenho toda a minha estrutura, minha loja, treinamento, um monte de coisa e a qualidade que você tá de prova nossa aí. Então a gente tem esse problema de a concorrência para a gente conseguir, mas no final das contas a gente consegue mostrar o porquê do valor ser um pouco acima pela qualidade. Mas eu acho que o grande, assim, agora eu me coloco do outro lado, né? O que a gente mais analisa quando vai contratar um fornecedor de qualquer serviço, tá? A garantia. Mas a garantia todo mundo dá. Não, cara. Não estou dizendo isso. Você quer trabalhar para mim o resto ou pelo menos cotar minhas obras? Qual que é a verdade? A gente ter um problema, você ir lá, resolver e não inventar um veja bem. Cara, garantia é garantia. Certo? Garantia, sabe? Ou seja, pós-venda é pós-venda. Um dos maiores diferenciais que a gente tem hoje, até a casa que a gente fez junto lá, mano, ela tá nesse período. Todo mundo falava assim, por quanto tempo você dá garantia? Eu falava assim, eu administrei a sua obra, eu administro a garantia. Eu administrei o serviço do Mauro, então eu não vou garantir o Mauro, mas você não vai ter que se relacionar com o Mauro se tiver um pós-obra. Eu vou me relacionar, esse é o propósito. E aí virava e falava assim, não, mas está na garantia. Sabe o que a gente criou? Um período que a gente chama de adequação ao uso. São 4 meses após a obra. Porque após a obra, a gente é chamado, não é para exercer garantia. Não é nada que deu errado. Ensinar a usar a casa. Ensinar a usar a casa, fazer uma adequação. A água não está esquentando, o boiler está desligado. O ar não funciona, o disjuntor caiu. Tá no modo aquecimento. Não, tá no modo aquecimento, ele quer que refrigere. Você entendeu? Então, quando a gente fez isso, a gente começou a fazer o quê? A gente começou a ter mais trabalho, mas a gente acreditou que é um grande diferencial. Né? Não é tipo entreguei a obra, não. A entrega da obra é 4 meses após você estar morando na casa. Uma dúvida, se vocês que estudaram esse período, que normalmente dava mais problema nesse período, como que foi que vocês chegaram nesse eu vou te falar que a gente aconteceu na minha casa, né? Eu percebi que era o seguinte, cara, faltou uma tomadinha aqui. Você entendeu? Eu não tô me negando a pagar para pôr a tomada. Eu só quero que alguém vá lá. Mas eu quero a tomada ali. Você entendeu? Então, assim, foi meio que foi o período que aconteceu na minha casa e eu acabei estendendo para os outros. Mas eu percebo muito, Evandro, o que acontece. Você é um gerenciador de obras, então você sempre está dando trabalho para as equipes.
Você tem muita obra. Então é diferente quando um consumidor final contrata um eletricista, Sim. um pedreiro, um gesseiro, é uma obra pontual. Sim. Ele não vai fazer um esforço para atender, ele já ganhou a grana dele, ele saiu Sim. fora, está em outra. Agora, se você grita ele vai parar o que ele está fazendo Sim. e vai te atender. Sim. E isso também acontece quando... eu penso muito como usuário, tá? Então, assim, eu sou comercial, eu vendo, mas eu penso muito como usuário, né? A STR, por exemplo, se eu tiver a possibilidade de comprar a infraestrutura dele e a máquina dele, eu vou fazer isso, porque eu sei que não vai dar BO. Sim. Porque se eu faço a infraestrutura com um cara e depois eu comprar a máquina da STR e uma outra pessoa instala, aí um vai falar que a máquina está errada, que a infra está errada, e aí fica aquele empurra. Pro outro, né? E eu falo o seguinte, Guilherme, eu acho que eu tenho uma experiência, eu tenho uma idade mediana aí, mas eu sei que o barato sempre vai sair caro. Então, eu prefiro comprar num lugar que eu tenho a garantia, e aí eu não vou nem longe, eu não vou nem falar com o prestador de serviço, ele é maldoso, Evandro. Vamos pensar o seguinte, igual você falou, é ele e o ajudante dele. Aí ele recebeu a grana, tá fazendo a infra. Vou só criar um cenário, não vou nem falar que o cara sumiu, toma as cachaças, foi viajar, mudou de país, cidade, sei lá. O cara tá vindo trabalhar de moto, cai e quebra a perna. Precisa ficar 6 meses em casa, e aí? Você ficou na mão. Sim. Então aquela grana você perdeu. Se você contrata uma empresa, Ele que vai nem a se STR, mexer. se o cara quebrou a perna ou não, ele vai ter uma outra pessoa lá, ele vai te atender, ele vai dar andamento, você não vai ficar na mão, você não vai perder a sua grana e você vai ter a certeza que tudo vai dar certo. É. Claro que a obra, né, você mais que ninguém, sempre vai dar um pepino ou outro, mas é como você conduz, como você vai resolver. É fazer esse gerenciamento, é que nem você falou. Para a gente é muito mais simples chamar esses fornecedores, até porque a gente já combina isso antes, né? A gente já combina, olha, funciona assim, eu te chamei, é até o final da obra. E aí ele normalmente tá muito vinculado a gente. Por quê? Porque a gente faz essa triagem no começo. Que nem, por exemplo, a garantia, ela passa por essa assistência no pós-obra e ela passa muito pela infraestrutura da pessoa, pela estrutura do fornecedor, né? Assim, poxa, a gente já teve problema de impermeabilização que eu nem sei quanto custou porque estava na garantia, mas deve ter custado uns 20 pau. Você entendeu? Aí você pega o cara que não tem 20 pau para colocar, Acabou. Morreu. Entendeu? Não tem, você não vai matar o cara, você não vai fazer ele fez nada errado, disso. perdeu o material, acabou. Exatamente, você não vai se indispor desse jeito, que é um grande problema. E onde começa tudo isso? Começa tudo isso no cara querer escolher sempre o mais barato. Né? Que nem, por exemplo, a gente tem muitos fornecedores, muitos parceiros, né? Que nem eu falei assim, o grupo que ajuda a gente aqui no podcast, os patrocinadores, tal. A gente criou uma espécie de clube de fornecedores. A gente até chama de Construclube, tá? Por quê? Porque, na verdade, são os meus fornecedores. Eu acho que é minha obrigação oferecer 2 opções. Certo. É minha obrigação, porque eu sou um representante do cliente, mas é minha obrigação também oferecer 2 opções validadas. Sim. Né? Sim. Certo? Ou Qualidade, seja, que tenha qualidade, que tenha prazo, pontualidade. Exatamente. Ou seja, qual que é o mais difícil para a gente? Acaba sendo a primeira obra. Sim. Por quê? Sim. Porque você fala assim, puxa, eu tenho uma empresa aqui que... Tenho 2 empresas aqui que estão indo bem. Né? Por que eu vou mexer? Certo? Se essas 2 estão indo bem. Sim. Então vamos fazer o quê? A gente tem que garantir que está no mercado, que está isso, que está aquilo. E tem serviço para todo mundo. Tem. Agora, qual que é a vantagem do negócio de vocês dois que eu percebo? Eu brinco com o Rosalvo lá, com o meu sócio, que é o seguinte, a gente só consegue oferecer esse serviço do adequação ao uso, são 4 meses, e depois mais 8 meses, no total dá 12 meses de garantia, porque o Rosalvo gosta desse tipo de trabalho. Ele tem esse DNA. Ele não é aquele cara que vira as costas para o cliente. Esse é o pós-venda, né? É o pós-venda. É o seu melhor, assim... Cara, nem é tanto assim seu melhor vendedor, nem é isso. Mas é o seu travesseiro, cara. É o tipo assim, você vai dormir e você fala assim, não... No final deu tudo certo. Por quê? Porque o que eu falo para o cliente é o seguinte, Maurinho. Gestor de obras, você vai ter problema? Vai. Só que o seu problema é nosso problema agora.
Nós vamos enfrentar junto. Eu não tô falando para você que você não vai ter problema. Por quê? Porque aquele termo, a indústria da construção civil, é uma utopia. Devia chamar o artesanato da construção civil. Porque é tudo feito ponto a ponto, fornecedor a fornecedor, não existe uma padronização, né? E assim, quando eu vejo... É artesanal mesmo. É artesanal. Vai lá com a mão e corta a esquadria, o reboco e o piso. Não é algo que vem pronto e o cliente quer tudo no mínimo os detalhes. Não existe, é complicado. Exatamente isso. E qual que é a vantagem dessa empresa de prestação de serviços, principalmente no nicho como o de vocês? O que é? Cara, essa nova geração, ela só contrata. Ela só contrata, ela não faz nada. Entendeu? Eu arrisco falar aí da turma que trabalha aí com a gente aí, se alguém já trocou uma resistência de chuveiro. Nós já trocamos. O Guilherme ele não vinha ainda, eu não sei. Eu não sei não, hein? Resistência? O que é isso? Não, que nós estamos falando, já não. nasceu no boiler, né? Não. Eu já troquei muito já. Você entendeu? Ou seja, as pessoas não sabem, as pessoas não querem, as pessoas, certo? Ou seja, eles contratam. Mas foi o que você acabou de falar, não quer saber. Não quer problema, quer pagar para resolver. Quer pagar para resolver. Pronto. Quer pagar para resolver. E outra, a dica para eles é o seguinte: pergunte sempre o preço antes, né? Sim. Tem uma funcionária nossa que veio de São Paulo e chegou e falou: não. O Gabriel lá, o nosso eletricista, ele não pode vir aqui arrumar um negócio na elétrica aqui, que tá, eu preciso de uma tomada de 20 amperes, tal. Ah, não pode. Beleza, então tá bom. Aí foi lá, tomada de 20 amperes. Daqui a pouco, não sei o que, eu tenho um toalheiro aqui para colocar. Será que o Gabriel não pode vir aqui colocar? Porra, Gabriel, nosso, né? Abraço aí, Gabriel, nosso empreiteiro de elétrica especializado, isso, aquilo, mas, pô, é um cara especializado. Você tá concorrendo com uma obra no Sirimbura, você tá né? A hora do cara é cara, né? Aí, ele pôr no toalheiro, eu falei, pô, isso aí não vai dar certo. Daqui a pouco chegou a conta, né? Ah, nossa, mas é caro. Eu falei, cara, é caro. Então, você podia ter contratado ele para fazer a tomada de 20 amperes, sim, com certeza, para ver se dá certo, porque não é só trocar. E depois o toalheiro, você me falava, eu arrumava uma pessoa, sim, mais barata para você. Mas sim, aí... né? Ou seja, as pessoas não... Tem vários perfis hoje em dia, sim, né? O não perguntar o preço. Na pandemia, eu passei um dos casos mais difíceis. Acho que foi difícil para todo mundo, né? Mas, assim, o mais difícil realmente foi aquele primeiro choque, né? A obra vai parar, a obra, sim, não vai parar, o cliente tem dinheiro, o cliente não tem dinheiro. E existe um perfil de cliente no mercado da construção civil que é o seguinte, é o cara que acha que a hora que ele pagou, ele resolveu. Então, é o cara que chega lá e fala, quanto é o ar-condicionado? Ah, o ar-condicionado é 50 mil. Me faz 45 à vista? Faço. Ele vai lá, passa o cartão. E na cabeça dele, ele resolveu o problema do ar-condicionado. Cara, esse cara criou um problema para ele. Se ele fizer isso na STR, tudo bem. Mas se ele fizer num cara que vem aqui, pega os 45 mil dele, não compra o equipamento. Equipamento sobe. Ferrou. Acabou a brincadeira. Certo? Você que é dolarizado, a sua sistemática deve ser mais ou menos essa. Ah, em dólar aqui, já compro no dólar hoje para poder garantir. Já acredito o fornecedor na hora. Fechamos o contrato com o cliente, dinheiro entrou na conta, está entrando parcelado, a gente já faz um pedido, uma compra programada com o fornecedor para garantir os valores. Exatamente. Sabe o que aconteceu com uma casa? A gente estava com o bater na segunda laje, entrou a pandemia, os móveis planejados estavam comprados. Olha o sufoco que esse cara passou. Mas não valor alto, o que o cara começa a falar? Fala, putz, e se essa empresa não entregar? E se essa empresa não quebrar? E se essa empresa não sei o quê? Infelizmente aconteceu com muitas empresas pequenas. E o preço subiu de tudo, né? E o que aconteceu? O negócio do cara era um negócio que foi impactado. Ele teve que parar a obra com uma baita grana comprada de imóvel planejado. Por quê? Porque a sequência tem que fazer. Então, um dos trabalhos do gestor é explicar o fluxo de caixa adequado para o cliente. O que comprar no momento certo. No momento certo. Porque tem coisa que não dá para comprar adiantado. Tem coisa que o cara é meu parceirão e eu não pago adiantado, cara.
Por quê? Porque eu sei que é o risco, que eu estou jogando um risco pro cara. Não adianta, você transferiu o risco, cara, você só aumentou o seu risco. Quando você fala assim, não, vou passar, né? O dólar tá subindo, vou comprar com o Mauro lá, que depois é problema do Mauro. Aí, cara, se o Mauro não aguentar, vai voltar para você. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, um dos trabalhos que a gente tem que ter é esse cronograma de fluxo. E como é que é o mercado? Como é que o cliente fica nesse mercado? Só para vocês entenderem. Cara, quando eu entrei, eu fiquei no 2018, que eu entrei no mercado de casas, eu vim do mercado de construção predial, que daí tem essa cabeça de... existe o cronograma de obra, o cronograma de compras. Eu vim com essa cabeça e falei, cara, beleza, eu estou fazendo baldrame, o que eu preciso comprar? Madeira, aço e concreto. Né? E contratar um carpinteiro, é isso que eu preciso. E quando começa a ver, o cliente começa a ligar. Não, sabe o que é? Porque eu estou na dúvida aqui se eu vou colocar vinílico ou piso de madeira. Por quê? Porque cada um quer livrar o seu. E o cliente, ele é frágil. E o cliente, ele cai na conversa de qualquer um. Essa que é a verdade. Então, o que acontece? O cara chega lá e fala assim, não, ó, se você escolher esse piso aqui, ele demora 180 dias para chegar. Então, 180 dias, a sua obra já vai estar em XYZ. Aí acontece isso que eu estou te falando. A gente está fazendo um pilar, acabou o baldrame, está fazendo um pilar, o cara fechou o piso de madeira. E o fluxo de caixa? Por quê? Por quê que acontece isso? Porque, assim, a pessoa precisa se programar, certo? O cliente ele precisa se programar e tem um nível de... Você deve sofrer com isso. E tem um nível de produto que já percebeu que é o seguinte, cara, a hora que chega a hora de comprar o meu produto, o dinheiro do cara já acabou. Se o cliente deixa para comprar no último com a gente, entendeu? Se ele não se programou... Ele você entendeu? A nossa, que a gente fez junto lá, cara, foi programadinho. Você vê lá que, sei lá, acho que deve ter dividido em umas 8 parcelas, deve ter feito no negócio. Chegou, o cara se programou, fez isso, fez aquilo, deu tudo certo. Entendeu? Então você não pode nem, na minha opinião, né? Nem pagar à vista antecipado para negociar preço, porque isso não... Faz parceladinho. Faz exatamente. É isso que a gente sugere. Faz... Na época da pandemia... Faz parceladinho, deixa... Economizou de 30% a 40%, Evandro. De 30% a 40%. Quem comprou e pagou, e aí depois a gente tinha orçamento que estava andando, aí o cliente vê, vou fechar agora. Aí você aperta o botãozinho lá, atualizar orçamento. Cara, caraca. Ó, se foi só com a SDA... Eu volto, eu pago essa diferença para você, mas aconteceu com todo mundo, com marcenaria, com esquadrilha, exatamente 30%. Com ar-condicionado. Então, com todo mundo. Então, quem conseguiu comprar, agora deu uma estabilizada, né? Sim. E também estava tendo muita falta de componente, agora também deu uma estabilizada. Sim. Né? Mas eu prefiro vender parcelado do que à vista. Sim. Porque, como o nosso é eletrônico, o markup é muito pequeno, a gente ganha um pouco mais na mão de obra. E eletrônico, os produtos que a gente trabalha é tudo... preço tabelado. A gente acaba competindo muito com a internet, né? Então aí... E é tabelado, né? Então, assim, não tem muito o que fazer. E às vezes tem algumas empresas aí no mercado que dá desconto de 50, mais 10, mais 5, se o cliente levantar mais 10. Então, eu não sei qual que é a mágica que os caras fazem, em diversos segmentos, né? Sim. Então, quando vem negociar com a gente sofre um pouco. Fala, cara, não tenho... E até porque se eu aplicasse esse desconto, eu ia me sentir enganado. Não é verdade? Sim. Então, se o cliente não briga, beleza. Então, é um desconto que não faz muito sentido. Ô Gui, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Vamos dizer assim, depois acho que ela até se estende para o Mauro também. Hoje o nosso foco é casas de alto padrão, certo? E o que tem mudado Quais são as tendências? O que tem mudado nessa questão das casas de alto padrão, né? A gente tem visto algumas casas com duto, a gente tem usado, né, na minha casa lá mesmo usou cassete de uma via. Eu acho que 99% dos produtos hoje são inverter. Mas me fala assim, o que é um produto atualizado de alto padrão hoje? Hoje, por exemplo, muita casa de alto padrão aqui em São José, a gente já está trabalhando com VRF. O VRF, ele na sua casa a gente está um multi-split, é uma condensadora para atender, se eu não me engano, os 3 cassetes de uma via
da área gourmet da sala ali. O VRF, ele é o mesmo... É como se fosse um multi-split, só que a diferença dele é uma única condensadora que a gente pode atender mais de 100 evaporadoras. Ela sai com uma única tubulação, ela vai derivando para as evaporadoras. Ela vai cascateando entre elas. Isso. Não, assim, uma tubulação. Você sai com uma tubulação, aí entra um refinete. Aí ela deriva e vai encontrando as evaporadoras. A vantagem, a gente vai precisar, por exemplo, antigamente você instalava 10 máquinas, você precisava de 10 disjuntores específicos para as 10 condensadoras. Hoje, com o VRF, você precisa de um disjuntor para condensadora e outro para as evaporadoras. Então, você tem uma economia grande aí na parte elétrica. Tá. E isso que está entrando. E na parte de evaporadoras, de fato, hoje o cassete de uma via a gente tem vendido bastante. Ele é bem clean. Tem modelos de fabricantes que eu preciso de 13,8 centímetros só de entreforro para instalar. Legal. Não preciso de muito. E você ganha espaço na parede. Às vezes você tem planejado uma TV, alguma coisa. E em quartos, às vezes, o dreno, igual o Mauro perguntou, o dreno, de fato ele é o vilão do ar-condicionado. A gente precisa escoar essa água para algum lugar. E o cassete de uma via você possibilita colocar qualquer parede. O dreno corre pelo forro, a gente acha uma saída. E tem hoje, que a gente tem vendido bastante, feito para os arquitetos... No cassete de uma via, o dreno, ele já é... Ele tem uma bomba de dreno. Já tem, mas ela já Ela vem já acoplada. todos os cassetes já vem uma bomba de dreno acoplada. Entendi. Que ela joga essa água de 70 centímetros a 1,10 m Entendi. de altura. Aí daí para cima é gravidade. Aí você falou do duto também, a gente tem vendido bastante nas casas de alto padrão o grelho linear, né? Que a máquina fica totalmente escondida em algum outro ambiente, que a gente precisa ter um alçapão, e só fica aparecendo no ambiente as grelhas lineares. Então é bem bonito, bem clean. E silencioso, né? Silencioso e uma climatização homogênea. Não fica aquele ar gelado em ninguém. E caro, né? É caro, mas é bom. É igual eu falo com o Mauro. Você tem N tipos de produtos, mas é mais caro. Não. A máquina em si é o mesmo preço de um cassete, mas a instalação é diferenciada, né? A máquina. A máquina é o mesmo valor, mas aí da evaporadora até você fazer os dutos, o ramal principal... O que fica caro é o duto. O duto fica mais caro. A máquina... instalação fica mais cara. A máquina é o mesmo valor de um cassete, mais ou menos. Entendi. Mas e a máquina não tem que ter um dimensionamento maior, assim? Porque ela vai perdendo eficiência ao longo do... Sempre quando a gente fala com duto, a gente tem que fazer um projeto, porque eu preciso verificar, fazer o cálculo da carga térmica do ambiente e eu preciso ver o tamanho desse duto. Porque se eu fizer um duto errado, numa pressão estática muito acima ou muito abaixo, se ficar muito acima, pode ser que as aletas condensem, as grelhas condensem. Então, eu sempre tenho que fazer um projeto para ver o tamanho, a dimensão desse meu duto para conseguir instalar no ambiente do cliente. Mas a gente fala em duto, eu lembro que antigamente você entrava nas casas, né, de alto padrão ou até indústria, via os dutos de fora a fora. Não é isso que a gente está falando. Você chega ali com um cobrezinho... E aí você põe um duto no ambiente, não é isso? Na verdade, vamos pensar igual esse split que está aqui, esse high wall. Ele fica dentro do forro, ele é diferente, e você instala o duto a partir dele. Essa máquina que você falou são máquinas centrais, são máquinas maiores. É o mesmo procedimento, só que são evaporadoras em proporções diferentes. Legal. Então, eu gosto de chamar aqui, né? Na internet é assim, você pega alguma coisa que deu certo e você faz de novo, né? Um dos vídeos, eu gosto de chamar aqui quem o vídeo foi bom no Instagram, né? Um dos vídeos que a gente mais bombou, sabe o que foi? Chegou um dia nesse calor, cara. Falei, vou fazer um teste aqui. Eu fiz o churrasco no ambiente fechado com ar-condicionado. Entendeu? Eu lembrei. Eu falei assim, cara, agora, será que vai dar? Eu fiz o vídeo, esperei dar certo para postar, né? Porque também na internet a gente só mostra o que dá certo. E aí ficou fresquinho mesmo? Ficou, cara, assim, na verdade, o ambiente é lógico que não tem muito a ver com o ar-condicionado, tem mais a ver com a sucção da churrasqueira, né? Do duto da churrasqueira. Mas, cara, ficou bem interessante, assim, fiz mais que uma vez já. Normal, assim, o que acontece na prática? Na prática, você não tem um ambiente onde a fumaça fica como se não tivesse duto,
certo? Mas fica um cheiro de churrasco, né? Ah, Você entendeu? é um Mas cheiro isso normal. é um cheiro normal, com a porta aberta também teria Sim, o cheiro, teria. né? Então, assim, então não foi bem. É um negócio que, pô, com esse calor que tá Né, isso que eu ia fazendo, falar agora. é vida, viu, pô? É bem viável agora. Porque, Exatamente, nossa, tá exatamente. muito quente. E assim, e com o, outra coisa, né, que eu não falei para vocês, assim, a turma na internet quer saber preço, né? Para eu montar um home theater adequado, assim, a gente fala a partir de quanto, Mauro, você acha que dá para... Um adequado? Ou assim, ou a partir de, tipo assim, cara, eu não quero ter só a TV, eu quero ter um home atualizado, com som bacana, com ambiente legal, o mínimo e o máximo, né? O máximo não tem, né? De entrada, e o que seria o ideal, ao meu ver, 1,5 milhão. Não, pensando numa linha profissional, não comparando com o que existe aí nos magazines, né? A partir de R$ 25.000 você monta uma sala de home theater pensando no sistema de áudio, para você ter o efeito do cinema e a imersão do cinema na sua casa. E aí você pode usar uma televisão. Eu penso muito como usuário. Eu quero um sistema de home theater a partir desse valor, ok. E aí eu vou usar uma televisão. Eu vou usar uma TV de 75 polegadas, sei lá quanto custa, 7 mil, 8 mil reais. Eu quero uma tela e um projetor. Aí o bicho pega, porque eu penso como usuário. Se você quer uma tela e projetor, a gente está pensando em polegadas grandes. E muitos clientes, eles têm uma percepção da época de escola. O projetor é a imagem ruim, a imagem é translúcida. Sim. Então, isso não é real. Então, quando a gente vende um projetor, aí sim, o mínimo de entrada comparado a uma qualidade de TV. Aí já vai mais ou menos para a faixa de 45, 50 mil o sistema de tela de 119, suporte fixo e projetor com uma qualidade igual a de uma TV. A única diferença de uma TV para o projetor, né? Você vai ter a polegada e o ideal de você ficar bastante tempo assistindo algo é o projetor, porque o foco da luz está no tecido e a da TV está na sua face. Né? Então a gente tem que pensar como usuário. Legal, comprei o sistema de home theater, né? A partir de R$ 25.000. Aí ele tem que colocar na balança. Me atende uma TV de 75 polegadas, né? Com valor de R$ 7.000, ou eu quero 119? Porque se você for orçar uma TV de 119 polegadas, uma TV em si, aí ela fica mais cara que o projetor. Entendi. Né? O preço aí que você falou, acho que quase de tudo, né? Encarece muito. Então levando em conta assim, se você pensa em polegadas grandes, aí compensa a tela com projetor. Se for polegada menor, aí compensa usar uma televisão. Entendi. E a automação de uma casa normal, assim, de... Uma casa de 300, 350 metros, pensando assim na área social, suite master... Eu acho que só na área social, né? Na área social e na faixa aí de 90, 110. Entendi. Usando o que tem de melhor no mercado. Entendi. Tá? Sistema da automação, a gente trabalha... Posso falar a marca aqui? Pode, lógico. É o sistema de automação da marca... Depois eu vou lá e depois eu mando o boleto para eles lá. Fica tranquilo. Sistema de automação Savan. Porque assim, existem muitas coisas no mercado. O cliente fala, Sonoff. Cara, são placas lá de circuito com capacitores. Pessoal, não funciona, né? Então, assim, é um produto que é robusto e funciona bem. Vai durar aí a vida inteira da residência. O sistema vai estar lá e vai funcionar e é bacana. Entendi. Rápido, uma dúvida, Mauro. Quando, por exemplo, você vai fazer uma sonorização do ambiente, existe tipo um cálculo que você faz de qual a potência, a quantidade de caixas versus metragem quadrada? Pé direito, entre aspas, né, levando ao ferro, bem... Eu teria que ter uma caixa, a cada 4 metros quadrados, uma caixa de som. Tá. Mas aí fica muita caixa. Né? Mas a gente consegue, em cima do projeto, dimensionar um espaçamento aí bacana. Vai depender muito se a área é aberta, se é fechada, a altura do pé direito, o layout da mobília. Se o cliente... até o layout. Se o cliente quer um som ambiente, ou um som de balada, ou um som com altíssima qualidade. E existe hoje no mercado, então, às vezes, como está muito na pegada de minimalista e deixar tudo oculto, existe um produto hoje no mercado que foi a pioneira e é a única homologada que
funciona bem o sistema. É uma caixa de som que ela é instalada junto com forro de gesso, massado e pintado. Então você chega no ambiente, você não vê a caixa de som. Caramba. E aí quando você liga, cara, arrepia até o pelo do braço, a qualidade do som que dá. Não fica um negócio dentro da caixinha de ovo, que existe produtos no mercado que imita esse Mas produto. como você macia ela fica... Até 3 E ela milímetros. não dá uma... Então, ela tem uma tecnologia que ela usa matéria-prima para propagar o som. Caramba. Então, o som é animal. A gente tem Você tem que maciar. Não, você tem, porque a ideia é ficar oculto. Se o teto é Entendi. preto, branco, ou se tiver que colar um papel de parede na frente ou uma lâmina de madeira, não ultrapassando 3 milímetros, eu posso colocar qualquer coisa na frente. Caramba. E o som é sensacional. A gente tem esse produto no showroom, inclusive a gente acabou de reformar ele. O produto é maravilhoso. Legal. É bem bacana. E assim, a outra dúvida que eu não sei se acontece muito com vocês lá, mas a gente imagina o seguinte: uma casa para ser acessível, né, para portadores de necessidades especiais, a automação deve ajudar muito, né? Assim, eu Bastante. acho que existem produtos voltados para esse perfil? Então, a automação já ajuda a usar a casa. Então, por exemplo, é uma pessoa que tem fica acamada ou tem um problema de locomoção. Então, deve ter a Alexa aqui, né? Mas não sei se ela vai me responder aqui. Tá. Então, você dá um comando, Alexa, abrir cortina. Alexa, apagar luz. Alexa, ligar ar-condicionado. Alexa, mudar a temperatura para 22. Alexa, ligar TV. Alexa, canal TNT. Alexa. Então, assim, você com comando de voz consegue comandar qualquer coisa que esteja na automação. Então, se tem motor, se tem energia elétrica, se tem controle remoto, a gente consegue colocar na automação. Né? Então, realmente, vai facilitar o uso. Legal. E quais são os principais desafios seus aí, né? A gente falou muito de projeto, né? Mas assim, no dia a dia, para fazer a execução, qual que é a sua maior dor? É a mão de obra? É ter equipe própria? É atender o cliente? É a variação do dólar? Qual que é o seu maior desafio como... Cara, eu não sei se... Tudo é um desafio, mas eu não sei se a gente teve a sorte de fazer o que gosta, então eu acho que fica leve, sabe? Certo. Eu costumo dizer que, independente do problema que você tem que encarar ele. E o quanto você está preparado para encarar isso. Então eu digo que se um cara está preparado para resolver um problema de 10% e vem um problema de 10%, já estourou. Se ele está preparado para resolver um problema de 50%, 10% não é nada. Então o quanto você está preparado para isso, né? E hoje a gente tem uma gestão de obra, então a gente faz o projeto, a gente tem uma pessoa que fica indo na obra, conferir as infraestruturas, então a gente se antecipa, a gente não espera ser cobrado. Então dificilmente a gente vai ter um problema, porque a gente tem equipe de projeto que vai dimensionar as tubulações, depois tem uma pessoa que vai na obra conferir as infraestruturas, depois tem uma pessoa que faz o agendamento de passagem do cabo, recorte de gesso, então a gente fica lá no timing. E aí, Evandro? E aí, vamos lá, vou visitar a obra. Ó, quando entra o forro de gesso? Quando chega a marcenaria? Então, a gente fica trabalhando assim no time da obra. Claro que uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa, a gente pode atrasar, ou a obra atrasa, né? Tá chegando no final do ano agora. Tem uma obra que a marcenaria tinha que ter entregue até o dia 1. Eu tenho 10 dias de trabalho, o cliente quer passar o final do ano. Então, se algumas empresas atrasarem, eu não consigo em um dia executar o trabalho. Eu preciso de tempo, né? Mas eu acho que toda a nossa equipe é CLT, né? Então a gente tem gente na equipe lá que tem 12, 15 anos de empresa. Caramba. Então eu acredito que é uma empresa boa, né? Para uma pessoa estar todo esse tempo na empresa lá. A gente tem um carinho especial com todos eles lá. A gente tem um ambiente sadio dentro da empresa. O nosso perfil é um pouco diferente, é um ambiente agradável. Eu tenho um método que, se eu tiver que bater na mesa, gritar para que as coisas aconteçam, esse cara não precisa estar com a gente, porque o negócio tem que ser sadio. Então só vai funcionar se der porrada, só se ficar apertando o cara, né? Mas eu acho que o gargalo de tudo assim é compatibilização dos prazos, né? De ter um cronograma,
né? Então a gente abraça o que a gente consegue abraçar. Então se aparecer uma obra hoje, eu preciso até o final do ano, eu não vou abraçar, né? Mas eu acredito, né, Wanda, que seja as compatibilizações dos prazos, né? O cronograma de obra é o que pega. E assim, se antecipar aos fatos é muito importante. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que pretende entrar no mercado de esquadrias e tal, e aí me ligou, né? Ah, mas o que você acha que dá muito vazamento? Quais são as principais dores? Fez essas mesmas perguntas para mim. Falei, cara, se você tiver um trabalho onde se a pingadeira não tiver com a declividade para fora, você não instala, você não vai ter problema. O problema é você instalar. O problema é o seguinte... Aí você assumiu o filho. Exatamente. O problema é o seguinte, o cara vai lá, vê que o problema está acontecendo, imagina que aquilo ali vai dar problema no futuro, mas ele vai lá e faz o serviço dele, fala, a pingadeira não é problema meu. Só que daí, a partir do momento que você colocou, virou problema seu. Sim. Que é isso que a gente defende muito. Cara, a gente não é os mais amigos. Não é essa palavra. Todo mundo fala assim, mas como é que você mantém essa relação que você tem com os arquitetos? Eu falo, é uma relação franca. Porque a gente chega para o arquiteto e fala, cara, eu não vou mexer no teu projeto, mas isso aqui não funciona. Isso aqui não funciona. A gente teve um forro feito pela Rodapé.com agora, projeto da Natália Bonon, cara, é um espetáculo. Até nós vamos fazer qualquer dia um episódio deles. Mas o que acontece? A varanda, ela tinha várias profundidades. O beiral, ele tinha várias profundidades, certo? E ela colocou um ângulo, o mesmo ângulo, no beiral inteiro. E aí, o que acontece? O encontro, ele nunca era no mesmo lugar. Esse aqui se você mantém o nível do forro. Certo? Então, o que aconteceu? A gente teve que baixar o forro para chegar, ou seja, alguma coisa tem que mandar. Mas tá, o Arc 3D lá, o software tá dando certo. Cara, mas aqui na prática não vai dar certo. Então, assim, a gente chama, busca a solução, né? Se o cliente estiver ouvindo aí, o cliente não tá nem sabendo, cara. Nós fomos lá, atendemos o que ela queria e conseguimos fazer alguma coisa execuível. Não adiantava eu ir lá, começar a fazer, depois chamar ela e falar assim, o que você desenhou tá errado. Até porque eu não sei nem se o erro era uma questão de execução ou de prática. Mas o que acontece? A gente pega o problema, põe todo mundo na mesa e resolve. Sim, e vamos resolver. E tenta manter essa história que nem você falou. O que você falou do ambiente, cara, ele é muito importante. Sim. Ele é muito importante. É muito importante. Mas é isso. E, Gui, deixa eu tinha separado umas perguntas aqui, mas essa aqui vai para os dois, vai ver quem quer resolver. Tem que bater assim na mesa. Cara, essas novas tecnologias, inteligência artificial, esse tipo de coisa, isso vai impactar no teu negócio de alguma forma? Quer responder, Gui, primeiro? Cara, eu acho que só vai só melhorar. Não vejo... Você fala na questão de concorrência, de perda de espaço. Eu acho que de uso mesmo, né? Porque assim, a gente falava que ia comandar a Alexa por voz há X anos atrás, não sei nem quantos anos, era absurdo, né? Era absurdo. E hoje a gente vai nesse sentido. Vídeo chamada no celular, só em filme do James Bond, né? Não tinha... WhatsApp, foto, negócio evoluiu assim, demais. Assim, no nosso negócio, assim, eu acho que a gente... essa agora vai para os arquitetos aí, né? Para mim, a minha percepção, existiu os arquitetos em 2D, os arquitetos da minha geração sofrem muito hoje no mercado. Por quê? Porque são os arquitetos que desenhavam em 2D e jogavam para 3D. Jogavam para o cara que fazia o render, contratava isso de forma externa ao escritório. Né? Aí o que acontece? Fica bonito? Fica bonito. Aí veio essa segunda geração, essa geração atual hoje, que é uma geração que já projeta em 3D.
Qual que é a diferença entre esse e esse? Esse aqui, qualquer alteração que você pede, ele demora uma semana para te mandar. Esse aqui, dependendo, se você tiver no escritório dele, ele fazendo a apresentação, ele já altera na hora ali para você, né? Então, assim, a produtividade e a experiência desse cara aqui mudou muito. E agora vai vir uma terceira geração, que é a geração que ou ele aprende a projetar já com as ferramentas de inteligência artificial, ou ele vai estar fora do mercado. Por quê? Porque o cliente vai participar. Na minha opinião, o cliente vai participar desse desenvolvimento do projeto junto com a inteligência artificial. Quem vai imputar as coisas vai ser o cliente. Em vez do cliente fazer o briefing com o arquiteto, eles já fazem o briefing A3 ali, vamos dizer assim, a inteligência artificial. Talvez daqui a pouco tenha até um site que você já joga lá como você quer, altura, pavimento. Já tem. Já existe. Já tem. Isso que eu ia falar, eu já vi um patrocinado no Instagram disso aí. Já tem. Assim, é uma ferramenta fácil de trabalhar? Não é. Que é o que está acontecendo com o ChatGPT. O ChatGPT, ele pode ir lá tirar dúvida para você, tal. Agora, ele ajuda de verdade o profissional. Ele pega o profissional e fala assim, não, cara, vamos otimizar o teu tempo aqui. Vamos já fazer... né? Ou seja, tem ferramenta hoje que sabe o corte de podcast? Que você joga lá, e aí ela já faz o corte, legenda, faz tudo para você. Olha que beleza. Cara. Você entendeu? Aí o que você faz? Por que é para o profissional? Aí você vai pegar o corte do jeito que está lá e vai pôr na internet? Não. Aí você vai pegar ele com 80% pronto, aí você melhora ele e aí você posta. Porque vai ter corte que vai ser oi, bom dia, tudo bem? Você não vai postar oi, bom dia, tudo bem. Certo? Mas é muito melhor você pegar os cortes que ele fez e otimizar do que o contrário. Então, assim, a inteligência artificial, na minha opinião, ela vai ajudar muito a gente na prática, né? Assim, você já passa por não de inteligência artificial, mas você já passa por um novo mercado, né, Mauro? Que hoje na verdade, a automação centraliza todos os aplicativos, mas muitos equipamentos já vêm com os aplicativos, né? Então, mas aí você não tem uma interatividade de criar um cenário. O que é o cenário, por exemplo, né? Tô lá na minha sala de home theater, aí você vai falar ok, ou clicar num botão do celular, né? Um cenário seria, por exemplo, cena cinema. Fecha a cortina, vai dimerizando a luz, liga o ar-condicionado M22, desce o telão, liga o receiver, liga o decoder na TNT no volume 40. Então, isso só é possível quando você tem automação. Aí, por exemplo, eu tenho um aplicativo da TV? Tem. Tem um aplicativo do ar-condicionado? Tem. Tem um aplicativo da cortina? Tem. Tem sei lá, coloquei qualquer coisa lá, uma lâmpada inteligente que conversa com a Alexa? Tudo bem, só que você teria que ter 5, 6 comandos avulsos. Eu tenho que entrar em cada aplicativo e fazer as coisas acontecerem. Então, nada mais do que um controle remoto. Então, assim, voltando lá na pergunta, nós vendemos know-how, né, e mão de obra. Então, a gente faz o projeto, faz o acompanhamento de obra, passa o cabo, corta o gesso, instala a caixa de som, instala a televisão. Então, é mão de obra. Eu acho que o que vai pegar, e no futuro para a gente que tem a mão de obra, vai ser bom, porque a nova geração... Não vai fazer. Não vai fazer. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu acho que... E a mão de obra, assim, a gente tá criando isso na empresa, ou seja, acho que você nunca deixa de criar isso, mas a gente está numa fase inicial, é o quê? As pessoas confundem a mão de obra com o ser humano, né? O serviço de mão de obra com o ser humano. Mas é que nem você falou. Se você tem todo um processo desenhado, escrito, você entendeu? Ou seja, com todo respeito... se aposentou, vai. Se aposentou, não vai mais trabalhar com isso. Tá bom, vai entrar outra pessoa que vai fazer o processo. Né? A mão de obra é boa, o ser humano é um bom trabalhador, isso, aquilo, mas tudo bem. Mas a empresa não depende daquele colaborador somente. Por quê? Porque o processo é da empresa. Né? Vamos dizer assim, por isso que a gente enxerga muita gente que, às vezes, sai das empresas e não consegue desempenhar tão bem quanto desempenhava na empresa onde ele era o coordenador ou o supervisor, o responsável lá, o gerente. Então, assim, quando você cria esse processo, que nem você falou que você já tem, realmente eu acho que você vai ser
vai ter um grande diferencial na frente ali com a mão de obra. Então, se entra uma pessoa nova para projetar lá na empresa hoje, por exemplo, nós temos um processo lá, eu vou projetar uma tela. Né? Então, a pessoa nunca... primeiro contato que está tendo com a automação áudio e vídeo. Vou projetar uma tela motorizada para uma sala de home theater. Ela tem ali um PDF, verificar se tem uma marcenaria com prateleira avançada, verificar se tem televisão, verificar a altura do pé direito para ver se precisa pedir com tecido a mais. Quando a tela descer, tampar a televisão. Então, vai traçar traçou uma tubulação. Quantos cabos de som passam numa tubulação de 3/4 ou de 1 polegada? Quantos cabos de rede passam numa tubulação de 3/4 ou 1 polegada? Então, né, tem um sistema de TVs integradas, qual que é o... Então, assim, tem um passo a passo. Entendi. Né? Praticamente um processo de ISO aí, de controle de qualidade. Assim, o que pega bastante, a nossa mão de obra é muito especializada. Então, assim, por mais que nós temos pessoas lá bem inteligentes, capacitadas, que mexem com TI e tudo mais, software, computador, mas é algo diferente. Então, às vezes você pega uma pessoa que você contrata, tem que ficar lá 1 mês, 2 meses fazendo treinamento, ou saindo com pessoas que já sabem para ensinar. Isso daí eu acho que qualquer lugar... Outro dia eu ouvi num podcast, o cara falou assim, você tá com um problema lá que faz 1 ano que você tá com problema. Aí você contrata uma pessoa por causa do currículo dela, não treina a pessoa, não ensina a pessoa e acha que em 1 mês ela vai resolver seu problema. Né? Ou seja, isso é da gente. A gente vai lá, faz uma listinha de serviço, fala, cara, faz isso aqui para mim amanhã. O cara fala, treinamento, processo de treinamento. E tudo que eu aprendi dentro das fábricas, eu nunca escondi nada e sempre passei para o máximo de pessoas possível dentro da nossa empresa. Sim. Então, assim, eu sempre falo, passa. Porque quanto mais pessoas souberem fazer o que tem que fazer, menos sobrecarregado você fica, mais qualidade tem o nosso trabalho. Mais autonomia eles têm, né, para resolver mas os se um problemas. dia sair da empresa e for para outro lugar, cara, igual você falou, o cliente final contratou o João, e o gestor que está ali por trás? Sim. Que dá toda a estrutura. Lógico. Né? Então, não é só isso. Né? Então, por exemplo, né, falando de arquiteto, então, a gente tem muito acesso aos layers dos arquitetos dos projetos DWG. Então, beleza, eu tenho acesso, eu vou conseguir projetar igual arquiteto? Lógico. Não, é diferente. E assim, e vira aquela história de disseminar a informação, que é o seguinte, quantos % de casas tem automação? 0,00000, certo? Sim. Então, assim, vamos dizer que seja 1%, vai, que não é. Certo? E você detém em São José 10% do mercado. Certo? Então você tem 0,1%. Certo? Fechou? Fechou. Beleza. Se esse mercado for para 2% e você mantiver os seus 10%, você dobrou sua capacidade. Você foi para 0,2%. O que ninguém faz a conta é o seguinte, fica todo mundo no mercado que já existe, querendo aumentar a participação. Uhum. É muito melhor você manter a sua participação e aumentar o mercado do que o contrário. Todo mundo fala para mim assim, nossa, Evandro, mas você dá mentoria pro cara que é seu concorrente? Dou. Ele é gestor. Eu prefiro que tenha mais pessoas que contratem gestores do que eu pegar os 10% que contratam o gestor e ficar brigando. É muito melhor o meu sonho, né, vamos dizer assim, é o quê? Que o mercado olhe e fale assim, cara, eu não posso fazer uma obra sem gestor. O dia que a gente chegar nisso, a gente foi de 10% para 90%, inverteu o papel. E aí todo mundo que fizer uma casa sem gestor vai ficar... É que nem era arquiteto. Não, só você parar para pensar, há 20 anos atrás existiam as obras com arquiteto e obras sem arquiteto. E o cara gasta a mesma grana, só que não vai ficar tão bonito. Exatamente. Ou mais, né? Exatamente. E hoje toda obra tem um arquiteto, então o mercado melhorou muito para os arquitetos. A minha história com a gestão é a mesma coisa. Você imagina se todo mundo tivesse ar-condicionado, já está chegando nisso. Né? Ou seja, todo mundo fala assim, não, todo mundo tem automação na casa, só eu que não vou ter? Então, o que você tem que fazer é difundir a automação. Né? O ar-condicionado já está passando por isso. Já. Né? Vamos dizer assim... Não, por causa da situação atual, do calor que está, não é mais um
É um conforto, assim, não é luxo mais. Então, é ontem- necessidade, perdão, não é nem conforto. É necessidade. Ó, vou fazer esse corte aqui só para mandar para Giovana, hein? Ontem a gente foi, quando vai estrear o episódio, a gente vai na rádio na Jovem Pan pela manhã, né? Quando vai. E a gente falou lá sobre o home office. O prazer das pessoas em trabalhar agora em ambientes mais parecidos com a sua própria casa. As pessoas hoje, elas não querem mais trabalhar em casa. Só que elas trabalharam em casa. Então, na casa, ela tem um sofá adequado, ela tem Ela quer ter o mesmo o conforto. Então, hoje, ela quer trabalhar no home office. No home office, não. No estabelecimento, no físico, mas ela quer o conforto da casa. Aí ela falou assim, eu na verdade, tô indo para... Tô preferindo trabalhar na empresa por causa do ar-condicionado. Ela falou, pô, o ar-condicionado aqui é top, é bacana. Você entendeu por quê? Porque o calor tá... Eu acho que tá impossível. Tá impossível e não vai... E é o Vai tipo até da- março, eu acho. E assim, é uma tendência para sempre, Sim. né, cara? Não existe começar a esfriar Sim. na minha cabeça. Bom, pessoal, muito bom o papo com vocês, Legal. né? Vamos ver. Eu acho que é importante vocês falarem aí, quem quiser encontrar, eu vou deixar lá na descrição do vídeo, mas o Instagram, o YouTube, o endereço, telefone, o que vocês quiserem falar aí, pode. Como é que Legal. o pessoal te encontra? Bom, a STR fica na Avenida Heitor Villa-Lobos, número 1550, lá no Jardim São Dimas. E o nosso telefone é o 012-2138-3636. E o Instagram, vou ficar devendo, depois eu te mando, que eu não sei de cabeça. Isso aí, fica com a minha esposa. STR São José dos Campos. Mas SJC, STR-SJC. SJC. E o que é legal lá, para quem quiser... E a gente também está visitar. reformando o showroom, já a gente vai estar com um showroom novo aí. Porque... Eu chamo vocês lá pra gente tomar um café. E é legal a pessoa ir para entender Sim. o tamanho do equipamento, né? Vamos dizer assim, por incrível que pareça, tá? Vou falar que ponto decisor para o cliente. Quando eu fui lá e vi o cassete tradicional de 4 vias ou de uma via, foi a hora que eu olhei um cassete de 4 vias de perto, né, cara? Você fala, meu Deus, cara, esse negócio é grande pra caraca, entendeu? Não, sabe? Ou seja, eu prefiro o outro. Na verdade, depois a gente viu que na minha casa teria que ser o outro mesmo. Mas assim, você ter a visibilidade a sensação ali do que vai ser colocado realmente faz porque ainda tem muita gente que parece que gosta de tocar no produto, né? Quer sentir, quer ir lá ver como que é. É o famoso pessoalmente. mineiro, né? Sei lá, eu gosto de pôr a mão também. Eu não compro nada pela internet, eu gosto de... E vocês lá, Maurinho, eu vi que reformaram a fachada lá, por dentro eu ainda não vi. Reformamos, a ideia é fazer um evento, mas esses dias aí estava pronta a loja, entupiu a calha e ferrou tudo o gourmet lá. Então, logo a gente vai fazer um evento aí, vamos convidar nossos amigos aí, vocês são uns deles, né? E a SDA, ela fica na Rua Justino Cobra, 243, São José dos Campos. E o Instagram é SDA Automação. Tá? Quem quiser conhecer, é só ligar lá e agendar. Quem atender, a gente tem um corpo comercial lá que vai atender vocês. E aí é só agendar e visitar, será muito bem-vindo. E eu acho que a visita a um showroom de automação, ela faz toda a diferença. Porque a gente realmente não tem noção do que está contratando. É um negócio, se você não ir lá e entender a experiência, entender o impacto que o som traz, ela realmente Ô, faz Evandro, e diferença. falando nisso, cara, a gente coloca lá a gente tem sempre vai a família, né? É o marido com a esposa, às vezes a esposa vai sozinho. Tem uma cena lá de um videoclipe que a gente apresenta o sistema de áudio. Eu acho que de 10 mulheres, 2 choram. Que a gente coloca uma música da Bela e a Fera, e aí deve remeter à infância, a um passeio, o som é gostoso, e aí vê o videoclipe, e aí um outro, na cena de cinema, né, que é o efeito do cinema, a gente coloca Nasce uma Estrela, lá também a mulherada chora, porque assim, é muito envolvimento. Sim. Então você tem um som de alta qualidade, uma imagem bacana, e a pessoa ela sente aquilo, ela vive aquilo, até arrepia de falar, sabe? Então essa é a intenção da imersão, e realmente a pessoa não tem como contratar esse serviço se ela não vivenciar.
experienciar. Então, assim, lá a gente tem vários níveis de caixa de som. O cliente é palpável, a gente não vende nada no escuro. Né? Então, e essa caixinha ele escuta, e essa caixinha ele escuta, e essa caixa de som ele escuta o que ele está comprando. Legal. Ele não compra às cegas, né? Então, por isso de ter o showroom, é necessário. Não, sem dúvida. Tá bom. Obrigado. Evandro, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês obrigado. aqui. Guilhermão Valeu, também. gente, valeu, Cara, mano. que presente Obrigado, legal, hein? valeu. Onde que eu mostro aqui? Ó? Deixa eu me exibir aqui.